Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Esse momento é muito gostoso, onde a gente compartilha soluções naturais, onde a gente apresenta para vocês um pouco da nossa história, um pouco da trajetória de virada de chave. Eu sou a Duda, sou nutricionista de formação. Há 5 anos atrás eu conheci a do Terra nos Estados Unidos, quando eu fui para lá para fazer uma especialização e eu me apaixonei pela aromaterapia. Eu fui para estudar fitoterapia e apaixonei pela aromaterapia. Desde então, a gente viu uma oportunidade de trazer essa empresa para o Brasil, começar a representar ela e compartilhar com milhares de pessoas. Então, hoje, eu estou trazendo para vocês a história da Camila, que era apenas uma cliente que estava querendo cuidar desses dois pimpolhos que estão aqui na tela. Na verdade, do primeiro, porque o segundo eu falo que, que ela veio totalmente oleosa, né? Porque foi toda uma gestação à base de óleos essenciais, porque ela já usava com o pequeno. E como que o. João Me lembra Pedro. os nomes. João Pedro e a Brígida. O João Pedro já usava os óleos essenciais, e aí ela começou a utilizar no João Pedro, engravidou, continuou usando durante a gestação, e ela vai contar tudo isso pra gente, como que foi a virada de chave. Só que eu também trouxe a Camila para ela compartilhar não só a utilização dos óleos, mas como ela aprendeu a fazer uma apresentação para os clientes dela, a fazer um treinamento para a equipe dela. Porque você que está aqui hoje talvez tenha dúvidas de como utilizar os óleos essenciais, como começar a empreender na saúde. E através da história dela, pode ser uma inspiração para você. Para ver que isso também é para você, né? Então, esse momento que a gente faz, a gente traz um convidado, a gente relata um pouquinho dessa trajetória com os óleos essenciais e os óleos que ela mais utilizou nas crianças, nela e as indicações dela para os clientes. Camila, você vai falar dos benefícios também de se tornar um consultor ou um cliente Com preferencial, vai? certeza, Então, com certeza. simbora. A palavra está com Boa tarde, você. pessoal. Sou a Camila Catri, né? A Duda já apresentou que sou mãe de dois. Eu era empresária, né? Tinha uma loja de produtos saudáveis. Era não, ainda sou, né? Empresária, só que agora do ramo da saúde. Eu tinha uma loja de produtos saudáveis aqui em Fortaleza. E eu sempre gostei de coisas saudáveis, natural, estilo de vida mais saudável, né? Mais natural. Porém, o meu filho, ele teve muitos problemas respiratórios, né? A imunidade dele era muito baixa e ele vivia tomando medicação e aquilo ali me incomodava. Foi como eu cheguei nos óleos essenciais, né? Através do meu filho. Na verdade, no começo, né? Eu tinha lá na loja, tinha essências, né? Eu pensava que aquilo ali era óleo essencial. E quando o André, um amigo meu, postou no Instagram dele sobre do Terra, eu fiquei curiosa e eu pedi para ele ir lá na loja me apresentar. O primeiro óleo que ele pegou na minha mão foi o hortelã-pimenta. Eu amei esse cheiro energizante, refrescante, né? Que traz foco. E aí eu quis isso pra mim, né? Eu quis viver esse estilo de vida. Camila, Quando, então quer dizer que postar no Instagram chama a atenção das pessoas? com certeza, viu? Foi assim que começou comigo, né? Assim, eu fiquei curiosa, porque ele tava falando em beber, né? Ele pingar ali na água, o cítrico e tudo. É o quê? Beber óleo? Eu Então, achava quer dizer assim, que compartilhar sua rotina, sua experiência pessoal, isso foi o que te conectou com algumas pessoas. sim, sim, o André me trouxe curiosidade, né? E aí Tá. ele foi na loja, falou dos óleos, me mostrou os óleos, né? E como eu vou falar aqui para vocês hoje, né? Vou falar sobre a minha rotina com os óleos. E aí foi quando eu comecei a querer, né? Primeira coisa foi muito por empolgação. Vou nem mentir que eu não acreditava. Eu peguei minha caixa e guardei dentro do guarda-roupa, né? Comprei mesmo por conta do meu filho. Enfim, achava que era remédio. E aí achava que quando eu fosse, esperava gripar, né? Aí quando ele tava gripado, doente, aí eu ia usar só quando fosse doente, quando tivesse doente. E aí, assim, quando a gente vai entendendo, vai começando a usar com constância, colocando na rotina, você vai entendendo que você vai dando suporte, né, para os sistemas respiratório, sistema imunológico. Então, óleo essencial, ele traz um autoconhecimento, uma autonomia, uma independência, né, desde que você use de forma consciente, com constância. Isso é que é maravilhoso, né? Ele vai trazendo empoderamento. E aí foi quando eu melhorei muito, né, assim, o quadro de baixa imunidade, de constantes crises alérgicas, né? Meu filho, ele tinha asma, para dar uma bronquiolite nele era assim, ó, rapidinho, certo? Então, assim, a gente começou a cuidar da prevenção, né? E hoje, graças a Deus, ele raramente adoece.
e quando ele adoece, né, ele não fica baqueado, se recupera rápido. Então, isso é maravilhoso, tá? Então, é como a gente vai conhecer hoje aqui, eu vou apresentar para vocês soluções naturais que vai resolver 80% das necessidades da casa inteira, né? Eu uso óleo essencial aqui desde o banheiro até a lavanderia, dá para usar óleo essencial para diminuir carga tóxica, para tudo, tudo mesmo, tá? E, gente, o que é óleo essencial? Começando para vocês entenderem mais, né? O que é? Óleo essencial são extratos aromáticos extraídos das plantas. Caule, raiz, folha, fruto, casca, depende do óleo em questão, né? O peppermint, que é esse óleo que a gente tem aqui, a folha, né, da hortelã-pimenta na foto, ele é uma folha, né? Todas as folhas são responsáveis pelo sistema respiratório das plantas, então eles vão melhorar e dar suporte no sistema respiratório. E os óleos essenciais, pela forma de extração, que pode ser prensado a frio ou destilado, são muito concentrados. É diferente de uma homeopatia, né, que é mais diluído. O óleo essencial precisa ter uma diluição para que você use de forma segura numa criança, por exemplo, né? Porque uma gotinha do hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras do chá da planta. Olha só como eles são concentrados, né? Então, eles são mais eficientes, tá? Eles têm esse grau terapêutico do terra, não é só cheirinho, né? Porque eles não têm nenhum agente contaminante, não tem solvente, não tem recipiente para render ali, para ficar mais fraco, né? Nada disso. E aí, outra coisa importante, os óleos essenciais da Doterra, eles são extraídos no país de origem, né? O hortelã-pimenta é nos Estados Unidos. Para quê? Porque tem o melhor solo, altitude, não tem adulteração, né? A Doterra ela faz parceria com agricultores, cooperativas locais. Ela não compra matéria-prima porque ela garante a qualidade, desde o envasamento, da plantação até o envasamento. Tudo isso vai interferir na qualidade do produto, tá? Então, assim, eles são mais eficazes, né? São seguros, porque eles não têm nada químico, não tem efeito colateral. A gente diz que o óleo essencial tem benefícios colaterais, né? Porque você usa um óleo para dor de cabeça, ele vai lá no teu estômago e equilibra, né? A tua questão digestiva, o peppermint no caso, né? Ele ajuda também a entrar dentro da célula, né? O óleo essencial, ele é biocompatível com as nossas células, porque são à base de carbono, nitrogênio, né? E aí nossas células também. Então, eles vão dentro da nossa célula. Poucas coisas entram dentro da célula, tá, gente? Vírus é uma coisa, entra, né? Os óleos também entram porque são nanoparticulados, né? Quando você pega a célula de uma planta, né, e coloca no microscópio, pega uma folha e coloca um pedaço também da nossa pele, por exemplo, você vai ver a mesma estrutura, tá? Mitocôndria, tudo igual. Por quê? Porque eles são biocompatíveis, né? Tem as mesmas moléculas. Então, os óleos essenciais também são centavos por gotas. Um vidrinho de 5 ml vem 100 gotas. Quando você divide o valor, sai 21 centavos a gota da hortelã-pimenta. Então, qual é o remédio que você compra com 21 centavos que vai melhorar a tua questão emocional, a tua questão física? Não existe, né? Então, a gente vê que realmente é um efeito bem holístico, tá? Um único óleo resolve questões digestivas, questões emocionais, respiratórias, né? Dores, como o hortelã-pimenta é muito bom para dor, porque ele tem propriedades analgésicas. Vou já falar um pouquinho mais para vocês sobre os óleos, né? Então, assim, é muito simples usar os óleos essenciais, tá? Eles são 3 formas de uso, vai depender do caso em questão, né? Se você tá ali com questão de insônia, com taquicardia, né? Falta de ar por conta da ansiedade, ou porque você está muito estressado, né? Angustiado. Essa aí você vai usar de forma aromática, porque em 20 segundos vai para o teu sistema límbico, que é aqui perto do hipotálamo, né? Onde está armazenada toda a nossa memória, emoção, humor, toda a nossa história de vida está no sistema límbico, né? Então a gente inala uma gotinha na palma da mão, faz a inalação lenta, profunda, né? Não é só cheirar, tá? Porque precisa desse tempo para o bulbo olfativo receber as moléculas e os nossos neurotransmissores levar até o sistema límbico e ter uma resposta. Ou no difusor, né? Enquanto você está dormindo, estudando, trabalhando, o difusor está ali trabalhando para você, seu terapeuta pessoal, tá? A forma tópica, né? Criança usa muito, porque criança não toma óleo, né? Não precisa. Aí a gente usa muito da forma tópica, mas para fazer uma massagem, um corte, um skincare, uma questão de estética mesmo, né? De beleza, diminuir celulite, enfim. Para várias questões a gente consegue usar os óleos de forma tópica. E ingestão. Ingestão, alguns óleos podem ser ingeridos, não são todos, e também não é de forma demasiada, de qualquer forma, tá? Você precisa de uma indicação, e o consultor de bem-estar é a pessoa que vai te orientar essa forma, tá?
Às vezes você quer usar na culinária, quer flavorizar a sua água, mas você também pode usar para questões também de saúde, né? Às vezes você está ali com. Eu tive Covid, por exemplo, em janeiro, né? Eu usei só óleo essencial para cuidar da Covid, né? Para melhorar o sistema imunológico, para combater o vírus, tá? Porque tem um óleo chamado OnGuard, vou já falar dele, né? E a do Terra, ela encapsulou, ela tem as cápsulas soft gel. Eu acho muito prático, né? Você não precisa pegar uma cápsula vazia, e ficar pingando, já vem com melissa, com orégano, com pimenta preta, né? Então, é uma bomba imunológica ali, né? Já bem prática na palma da mão, tá? É maravilhoso o OnGuard. Então, eu vou falar aqui, gente, de 12 óleos. A do Terra, ela tem, né, a farmácia natural, ela é muito sábia, né? Ela construiu, ela criou essa farmácia natural para que a gente tenha aí 80%, né, das necessidades da nossa casa sejam resolvidas nesses 12 óleos. Aqui, nesses 12 óleos, a gente resolve questões emocionais, respiratórias, imunidade, digestiva, a gente, porque emocional também está muito interligado com a saúde física, né? Então a gente consegue aí conhecer cada óleo e também se autoconhecer e saber qual é a necessidade daquele momento, tá? Mas eu vou falar aqui bem resumidamente, né? Porque são muitos benefícios cada óleo, vai resolver muitas questões, mas de forma bem prática. O Brief é o responsável por hoje a gente estar aqui conversando, né? Porque foi através dele que eu tive uma experiência muito forte com o João Pedro. Ele estava com sinusite, já estava tomando antibiótico, e eu coloquei 2 gotinhas na banheira dele. E aí ele expectorou muita secreção, aquilo ali me impactou, né? Eu não fiz lavagem, como assim, né? Como foi? Ele tinha 8 meses na época. E aí foi quando eu comecei a querer saber mais, né? Estudar. Eu era só cliente, gente, fui para a convenção, um mês de cliente. Todo ano a do Terra tem um congresso falando sobre saúde, né? Não é sobre doença, porque a gente foi mal educado, né? Desculpa a palavra, mas assim, a gente só pensa, hoje, a maioria das pessoas só pensam em cuidar da doença, né? Em remediar. E já os óleos essenciais, eles cuidam da nossa saúde, eles dão suporte para todos os nossos sistemas, tá? Então, a gente vai entendendo como é que a gente constrói essa saúde. Saúde é liberdade? É, mas precisa muito do meu autoconhecimento e da minha decisão, né? Então, o brief, ele é responsável para questões respiratórias, uma rinite, uma asma, uma falta de ar, uma congestão, uma tosse, né? Copaíba, ele é um anti-inflamatório natural, excelente para infecções, para quadros, né, de mancha na pele, dor, por ele ser um anti-inflamatório, a gente tem que desinflamar essas células, né? Então, a gente trata de dentro para fora a dor, né? Quem tem fibromialgia, por exemplo, é um óleo muito indicado, né? Mas ele também é excelente para questões emocionais, porque ele é um óleo de raiz, de terra, né? Assim, de caule. Você bota um furo lá no caule da copaíba, sai ali aquele líquidozinho e a do terra destila. E aí, esse óleo, ele vai agir no nosso sistema nervoso central, ele vai acalmar a gente, tá? Frankincense também, Resina, ele né? é Que você quis dizer, né, Camilinha? É um óleo como? de resina. De resina, é isso. Isso. Obrigada, Duda. E o frankincense, gente, é um óleo fantástico. Ele é um regenerador celular, também é uma resina lá do Oriente Médio, né, da Somália. A gente considera o copaíba o frankincense brasileiro, tá? Porque o frankincense ele é um óleo que ajuda na pele, é antioxidante, ele é imunoestimulante, né? Ele ajuda para questões também de emocionais, né? Depressão, agitação, estresse, tá? Mas, inclusive, quem tem autismo, quem tem Parkinson, quem tem questões de Alzheimer, né? É muito indicado. Mas para quem tem também, não para quem tem, mas pensem na prevenção, né? Câncer, por exemplo, né? Quando a gente fala de câncer, o problema é dentro da célula. É uma célula danificada que ela se prolifera várias vezes, né? E ali vai aumentando. E aí, o que é que a gente pensa? Quando sente, vai ter um sintoma, já está generalizado, o estrago já está feito, eu digo assim, né? Então a gente tem que pensar o quê? Em prevenir. Então, o frankincense, ele age regenerando essas células, né? Ele vai combater com que essas células danificadas se proliferem, ele vai fazer com que células novas nasçam e permaneçam saudáveis por mais tempo. Então, a gente precisa usar o frankincense sempre, né? Porque a gente envelhece, a gente está envelhecendo, no processo de envelhecimento. Cada 10 anos, todas as nossas células se transformam, mudam, né? Então, para que a gente tenha um envelhecimento saudável, né? A gente mantenha isso, o frankincense vai ajudar demais, tá? Tangerina, é o óleo da alegria, né? Todos os cítricos elevam o humor.
Então, ele é energizante, ele traz motivação. Inalar o tangerina ao acordar vai ajudar na produção de serotonina, então vai te dar bem-estar, né? E você associa uma atividade física. Então, maravilhoso, né? Tudo a ver para prevenir uma ansiedade, para tratar questões emocionais, tá? Mas todos os cítricos também ajudam na questão também de os cítricos, eles fazem uma limpeza, certo? Eles têm um limoneno, que eles fazem uma limpeza da nossa corrente sanguínea, né? E eles alcalinizam o nosso sangue, como o lemon também, né? E aí o tangerina em questão, ele é muito bom também para questões intestinais, né? Ele ajuda também a desinflamar o nosso intestino. Balance. Gente, balance, eu digo que é o óleo de toda mãe. Qual é a mulher que não precisa segurar vários pratos e às vezes está sem paciência, está estressada, está angustiada? Não importa se a gente está muito estressado, eufórico, está muito angustiado, depressivo, triste, sem paciência, ele nos deixa no equilíbrio, nos deixa no eixo. Balance me abraça, sério. Esse óleo me abraça. Eu amo balance. E aí, o que é que a gente faz quando a gente usa o balance, né? A gente inala, vai para o sistema límbico. De manhã, antes de trabalhar, a gente passa na sola do pé, né? Para trazer prevenção, tá? Para já deixar o nosso equilíbrio, nosso sistema emocional equilibrado. Porque às vezes uma ligação desestabiliza, né? Às vezes um estresse, bateu o carro, não sei o quê. Tudo isso vai desestabilizando a gente. Lavanda é um óleo calmante, né? A gente pensa assim, em que sono, ele melhora, né? O sono ajuda a gente a entrar no sono profundo, ajuda a relaxar, mas também para questões de pele. Lavanda ele tem propriedades hidratantes, analgésicas, cicatrizantes, queimadura, né? Picada de inseto, ajuda bastante a hidratar. Eu digo, minha filha é a bebê lavanda, desde quando nasceu, ela nunca usou esses hidratantes, essas coisas químicas, né? Ela sempre usou lavanda com óleo de coco fracionado. Hidratante dela foi esse, né? Melaleuca ele é um óleo que é excelente para questões virais, né? Ele lá na Austrália, onde o país de origem da melaleuca, né, é um ambiente muito úmido, muito sujeito a bactérias, vírus, então a melaleuca protege a planta, né? O óleo essencial da melaleuca protege essa planta dessas ameaças. Da mesma forma que vai proteger o nosso organismo, né? Se você vê já que a criança ali está com um quadro viral, não espera aquilo se agravar, já começa a usar os óleos de forma preventiva, né? Para dor de ouvido, para espinha, para acne, candidíase de recorrência, né? Unha, né? Fungo na unha, melaleuca é excelente, tá? O lemon ele faz um detox, né? Tanto da nosso organismo, todo dia de manhã pinga o lemon na água, ou também da nossa casa, né? A gente às vezes usa um desinfetante, um multiuso ali cheio de carga tóxica, né? Uma água sanitária para limpar, né? Hipoclorito de sódio para limpar as frutas e os vegetais, aquilo ali também é uma carga tóxica, né? Que já é comprovado que traz câncer. Então a gente pode usar o lemon, tá? O onguarde, ele é um óleo que são 5 óleos nele, é um mix, tá? A do Terra, ela tem umas combinações de óleos, um mix, os cientistas da do Terra fazem essas combinações, é patenteado, você não encontra em nenhum outro local, né? E não tem como você imitar, não dá. Eu vou pegar aqui esses óleos e vou juntar e vou fazer um onguarde. Não, não é assim, né? O que é que tem nele? Eucalipto, alecrim, cravo, canela e laranja. São 5 óleos anti-infecciosos. Ajuda aí a melhorar a imunidade, uma dor de garganta, uma gripe, uma infecção, né? Bacteriana, tá? É fantástico o guarde. E também ajuda a limpar a sua casa, certo? Para você realmente botar esses patógenos, né, para longe da sua casa. Você bota no difusor, ele purifica o ambiente, né? Você pode fazer um enxaguante bucal com guarde, a do Terra tem um creme dental com guarde, tem sanitizante de mãos, né? Tipo um álcool com guarde, tá? Zengeste. Zengeste é um mix para equilíbrio gastrointestinal. O meu esposo, ele acordava com azia. Como é que a pessoa passa a noite dormindo e acorda com azia? Não, não entendo, né? E talvez, né, hábitos alimentares também. E o que é que o Zengeste faz? Ele traz equilíbrio para o sistema gastrointestinal. Não importa se é uma azia, se é um refluxo, se é uma diarreia, se é uma constipação, ele vai tratar ali o seu intestino e vai ajudar com que o seu intestino absorva os nutrientes. Porque a gente não é só o que a gente come, né? A gente é o que a gente absorve. Então, a gente tem que melhorar ali a biose, né? A desbiose
porque muita gente tem esses problemas de constipação devido à alimentação, né? Que é uma alimentação inflamatória, então aí a gente tem que prevenir, tá? Não tem como. Se eu não cuidar do meu intestino, vou ter problemas emocionais. Nós temos 500 milhões de neurônios, né, no nosso intestino, enquanto no nosso cérebro a gente tem 95 milhões. Então, olha só, né? Nosso segundo cérebro é o nosso intestino, tem que tratar. Então, o Zengest vai trazer. Às vezes a gente usa assim de forma preventiva. Vai para um churrasco, sabe que vai, né, ficar com medo demais, vai, já bota 2 gotinhas de Zengest debaixo da língua já para prevenir, já para ajudar na digestão, tá? Peppermint. Peppermint é o que eu falei, né? Que foi o primeiro óleo que eu conheci, assim, propriamente dito, que pingado na minha mão. O peppermint, ele é energizante, tá? Ele tem propriedades analgésicas. Ele é o óleo do foco. E cada óleo também tem um componente emocional. Trata uma questão emocional, tá? E o peppermint é aquele óleo daquela pessoa que procrastina, né? Por isso que eu digo que é o óleo do aqui e do agora, porque ele te traz pro aqui e pro agora, né? E aí o peppermint, como ele é uma folha, ele também melhora o sistema respiratório, ele abre as vias aéreas e, por consequência, vai entrar mais oxigênio no seu cérebro, vai melhorar a performance, né? Vai ajudar numa dor de cabeça, ele resfria o corpo, então ele dá para controlar uma febre, para mal-estar, azia, enjoo, tá? O peppermint é maravilhoso para essas questões. E o Deep Blue, gente, é um mix que do Terra também construiu, né? Tem vários óleos ali voltados para questões de dor, né? Inclusive, ele tem o Wintergreen, que é um óleo que ajuda, sabe a acetato de metila que tem nos salões? Pronto, tem no Wintergreen. Então, ele ajuda em questões de dor muscular, dor articular, qualquer dor, tá? Você pensar em dor, você usa o Deep Blue para ter aquele efeito analgésico, né? De fora para dentro, e o Copaíba, o anti-inflamatório, de dentro para fora, tá? Então, a gente, com esses 12 óleos, a gente tem uma farmácia natural, uma caixinha de autocuidado, né, que vai trazer autonomia, que vai ajudar a gente a ficar mais calmo nos momentos que a gente precisa, principalmente mãe, né, mãe de primeira viagem, qualquer coisinha se desespera, né, eu atendo muita criança, né, muita mãe, e a gente começa a entender que a gente consegue trazer equilíbrio, consegue trazer saúde, desde que a gente consiga parar e pensar, né? O que está acontecendo? Por que isso? Por que essa criança está tendo esses problemas recorrentes? E aí a gente começa a trazer bem-estar, né? Diminui a ansiedade, diminui o estresse, ajuda no sono profundo, no sono reparador, né? Melhora ali problemas respiratórios recorrentes. Muitas questões de problemas respiratórios vêm, sabe de quê, gente? Da carga tóxica que a gente tem na nossa casa, né? A gente nem percebe, né? O tanto de química que a gente coloca, né? Através de um produto de limpeza. Mas isso, a longo prazo, vai trazendo malefícios, tá? E vai prejudicando, né? Então, a gente, do Terra tem, inclusive, eu coloquei aqui, né, umas promoções que esse mês, até amanhã, né, a do Terra tá com uma promoção fantástica, que é o Salubelle, né? Você compra o kit essencial pro lar, que é esse kit, quando eu entrei na do Terra, eu comprei esse kit aqui, o essencial pro lar. Porque quando eu fui ver o custo-benefício, né, ele sai grátis o difusor, ele é 3 vezes mais a quantidade de óleos do que o de 5 ml, né, que são 15 ml, vem 300 gotinhas, e o custo-benefício dele é maravilhoso, né? Ele é 1.495, dividido em 3 vezes no cartão. E esse mês você ganha o Salubelle, que é uma entidade, ajuda tanto no emocional, né? Ele ajuda a gente a se conectar com Deus, que tem óleos ali raríssimos, como rosa, frankincense, mirra, óleos que ajudam a gente a interiorizar, a relaxar, acalmar, mas ele é um óleo excelente para a pele, tá? O Salubelle é maravilhoso para ruga, para olheira, para cicatriz, para estria, qualquer problema de pele que você queira, né, tratar, Salubelle é maravilhoso, mancha, né? Então, tem essa promoção, né? Fale com a pessoa que lhe convidou, caso você queira já ter um estilo de vida, cuidar aí de forma consciente da sua casa, porque a verdade é a seguinte, gente, se você não prevenir ou se você não dá suporte para as suas células, para os seus sistemas, você vai precisar remediar. Não tem para onde correr. E aí, quando a gente bota na ponta do lápis, né? Quando a gente vai remediar, a gente está estressada, a gente tem que faltar trabalho, tem que levar para médico, enfim, né? E quando a gente entra para ter um estilo de vida natural, saudável, a gente não entra sozinho. Ah, eu não vou saber usar esses óleos, é muita coisa, eu não sei. Não, não é assim, você tem suporte, tá? Quando você compra diretamente no site da Duterra, você se faz o seu cadastro de membro,
né, de cliente preferencial, você tem o suporte vitalício de um consultor de bem-estar. Esse consultor de bem-estar é responsável para te acompanhar. Por isso que a gente tem um grupo de WhatsApp. Toda dúvida, né? Qualquer problema, você pode ir no grupo, a gente está ali, é uma comunidade mesmo que se ajuda, tá? E aí a gente vai adquirindo esse conhecimento na prática, né? Foi assim comigo também, eu não sabia nada de óleo, né? E na prática a gente vai adquirindo esse conhecimento, tá? E é maravilhoso. E a gente vai se ajudando de verdade. Então, existem essas três portas: a experiência, que você compra um Peppermint para você começar a experimentar, ver se realmente funciona com você, né? E aí depois você toma uma decisão de realmente ser um cliente preferencial. O cliente preferencial é aquela pessoa que vai fazer sentido para ela o quê? Ter um estilo de vida saudável. Por quê? Porque ela vai ter 25% de desconto, vai ter acesso às promoções, né? Todo mês a do Terra tem um óleo grátis para todos os clientes, vai ter um cashback, tudo que a gente compra volta em pontos para a gente, e esses pontos a gente troca por produtos, né? Então, são só vantagens. E ainda tem o nosso suporte, a educação continuada, a gente também tem lá o nosso grupo para toda hora ir perguntar, e tem também aulas, né? Tudo que a gente quer aprender, a gente pode, desde que a gente busque. Não coloque a responsabilidade da sua saúde na mão de médico, na mão de alguma outra pessoa, porque é só você mesmo, você mora dentro de você. Então, você é a única pessoa que se autoconhece, que sabe por quê. Ah, eu quero emagrecer, mas está muito difícil, não consigo, trabalhar a mente, né? Começa aqui, ó. Tudo começa dentro da gente, né? Claro que a gente, não estou dizendo aqui que a gente não precisa de médico, claro que precisa. Inclusive, o meu compadre, né? Ele é otorrino, o padrinho da minha filha. Sempre que a gente tem uma necessidade, leva para o médico, porque precisa de um diagnóstico. Aí eu chego em casa, né? Aí eu entro em contato com o aromaterapeuta e vou, né, fazendo o que o aromaterapeuta fala, né? Porque assim, é uma questão também de decisão, né? Se você for remediar, é mais rápido? É, né? Mas é a melhor escolha? Será? O remédio ele é necessário quando tem indicação, né? Quando realmente está ali, mas você consegue tratar muitas questões só com óleos essenciais. Já faz 3 anos que eu uso óleos essenciais aqui em casa. A minha filha tem 2 anos, ela nunca tomou um medicamento. Graças a Deus. Não estou dizendo que ela nunca na vida vai tomar. Claro que vai, se precisar, né? Mas a A nossa primeira linha de gente defesa é os óleos essenciais. A gente fala, né, Camilinha, que a aromaterapia, ou a utilização dos óleos essenciais, ele traz essa autoconsciência, né, um olhar para você, para suas necessidades, e isso vai sendo estimulado a partir do momento que você tem continuidade com os óleos, que você usa diariamente. Quanto mais, a gente até fala, né, quanto mais você utiliza, mais intimidade você vai ter com os óleos, maior vai ser a resposta do seu organismo. Nem sempre aquele óleo que você no primeiro momento buscou, de repente, igual você contou, da parte respiratória, com certeza hoje, como você consegue equilibrar o organismo como um todo, diminuir o processo inflamatório, tem usado os óleos recorrentes, provavelmente a parte respiratória não é algo que você trabalha hoje tanto quanto você conheceu, né? Com Então, certeza. assim, é muito interessante a gente também ter uma frequência, porque o que eu percebo muitas pessoas às vezes começam a utilizar os óleos essenciais e elas acham que de um dia para o outro que elas vão poder, às vezes, de um dia para o outro que elas vão passar a não ter determinadas questões, né? E não é assim, a gente precisa ter uma frequência, né? Constância. E É porque a gente conhecimento é libertador, né? libertador demais. E a gente tem aquela cultura, né, de remediar e achar que vai resolver rápido, né? O remédio ele resolve rápido porque ele coloca o problema debaixo do tapete ali. E ali, mais lá na frente, a conta vai chegar, né? Porque Hum. ali tá intoxicando. Mas, gente, foi assim comigo, ó. Eu comecei a usar os óleos na minha casa, comecei a mudar meu estilo de vida, meus hábitos, né? E aí comecei a falar com as pessoas próximas, né? Fazia até por hobby, não sabia, né? E quando eu vi que tinha uma oportunidade de negócio, que eu estava perdendo dinheiro, tipo assim, eu falava dos óleos essenciais de graça. Então, quando eu comecei a ver, não, eu posso ganhar alguma coisa aqui, né? Tipo assim, eu tava com grávida da Brígida, o Rubens estava na loja, e aí eu comecei em casa, né? O João Pedro só trabalhava meu período na loja, aí eu vinha para casa, e aí eu comecei a ver que dava para me compartilhar, né? Compartilhar dentro de casa, sem muita, né? A gente pensa que não vai ter tempo, que não vai saber, não sei o que, mas a gente tem suporte. E aí a gente começa a falar com outras pessoas. Foi assim que eu virei essa chave, porque
fez bem para mim, aí eu disse, vai fazer bem para toda mãe. Então, a gente também tem o nosso nicho, a gente começa a ver para quem que pode fazer, né, bem. E do Terra é isso, é uma empresa americana, já está aí há 14 anos no mercado, né? Ela já está em 120 países, né, mercados abertos, ela é líder mundial dos óleos essenciais, ela é considerada a Apple dos óleos essenciais, tem 7 anos lá nos Estados Unidos, ela faturou o primeiro bilhão, e aqui no Brasil, o primeiro bilhão vai ser agora, né, em 4 anos, então a gente está no crescimento grande, tá? Do Terra, ela tem 7 CEOs, um deles é a Emily, né, que é o coração da Duterra. Ela abriu Duterra porque ela trabalhava na melhor loja, melhor empresa de óleos essenciais dos Estados Unidos e eles adulteravam os óleos. Então ela não tinha, ela tinha certeza que aqueles óleos que eles tinham lá não eram puros, né? E aí ela queria realmente óleos puros de grau terapêutico que trouxesse essa autonomia, essa segurança para as mães, inclusive, porque na época ela era mãe, né? Os bebês dela, os filhos dela eram pequenos. E aí foi quando começou do Terra, começou muito pequeno, né? E o modelo de negócio do Terra é esse, é para pulverização. Ela tem capacidade, é uma empresa bilionária, tem capacidade de estar em mais de milhares de países, né, ter várias lojas, mas por que que ela não faz isso? Porque ela quer contar com o nosso trabalho de consultoria, né, o nosso acompanhamento, o nosso suporte, porque a gente sabe, quando a gente usa, que faz sentido para a gente vai ensinar melhor, a gente vai ter aquela responsabilidade pelaquela pessoa, né, então a gente começa a fazer um negócio de forma mais sólida, né, então do Terra, ela pulveriza, né, ela fica mais rápido, chega mais rápido nas nossas casas, porque a missão dela é que tenha um vidrinho de óleo essencial em cada lar, né, em todos os lares. Então, dado terra, porque é o único óleo puro, né, que você tem hoje em dia. É certificado pela Cofisa, pela Anvisa, né, pelo Inmetro, então são os óleos que você tem segurança, que é o único que você pode tomar, né? Por isso que a gente começa a ver a pureza, né? Então, assim, falando um pouquinho do negócio, a gente tem esse diferencial, porque é o único óleo certificado, o único óleo puro, de verdade, né? Que tem muitos óleos hoje em dia que são adulterados, dizem que são puros, tem lá na embalagem puro, quando a gente vai ver, não tem um teste de cromatografia, não tem nenhuma transparência nos processos, né? Então, a gente vê que realmente não é óleo puro, né? Então, a do Terra, ela tem toda essa questão do produto que é imbatível, né? O resultado, ele é transformador, é rápido, né? O negócio, ele é um negócio sólido, a do Terra, ela não tem capital aberto, né? Ela não tem dívida, isso garante que é uma empresa sólida, né? Uma empresa que realmente está tendo muito sucesso, e ela está em plena expansão aqui no Brasil, tá? Ela só está no começo, só tem 4 anos, é um bebê gigante que a gente chama, né, Duda? Ela é uma empresa, assim, fantástica, genuína, grande, né? Abundante, e ela tem um plano de negócios que traz liberdades. Como essas liberdades? Quero contar para vocês aqui uma historinha, tá? Eu, Camila, só um parênteses antes da gente contar, você dar continuidade. A do Terra, ela poderia estar em todos os shoppings, em todas as cidades, ter lojas próprias, e ela realmente entende, né, a importância do consultor. E mais do que isso, a do Terra só tinha uma fábrica nos Estados Unidos, né, e que atendia mais de 60 países. Então, a gente tem um privilégio, a gente teve uma notícia esse ano, que a segunda fábrica que vai atender global, vai atender todos esses países, vai ser no Brasil. Então, imagina o que vai acontecer, né? A oportunidade de geração de empregos, a solidez de uma empresa, né, americana que vai fincar mesmo território no Brasil, vai ter a segunda fábrica para atender o mundo, né, todo, né? Esses 60 países que a Duterra já atendia, agora vai ter uma fábrica no Brasil, na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Então, realmente é uma oportunidade incrível que a gente faz parte dela, né, Camilinha? exato. E eu acho legal, sabe por quê, Dudu? Você não encontra óleo essencial em nenhuma esquina, né? Você encontra só através de um consultor de bem-estar. Muitos sites, né? Existem alguns sites que vendem óleos do terra, mas ali não é óleos do terra, são óleos adulterados, né? Como a Duda já falou uma vez, você realmente pode adulterar, você pode realmente trocar o lacre, colocar um lacre, né? O que é que a gente fala de óleos adulterados, gente? É óleos que não são puros, bota ali um óleo vegetal para render, para ficar mais barato, entendeu? Porque para fazer, só para vocês terem uma ideia, né? Para fazer 5 ml de lavanda, são precisos 150 quilos das pétalas da lavanda. E a pétala é bem pequenininha, né? Vocês já viram como é a pétala da lavanda, como é pequena? Então, a gente precisa entender que o óleo essencial, ele é realmente muito concentrado. A forma de extração, o país de origem, a matéria-prima, tudo isso interfere no valor, né?
E ainda mais os projetos sociais que do Terra tem, né? Ela tem o Coimpacto, ela tem o Healing Hands, que cuida de crianças em estado de vulnerabilidade. Enfim, né? São muitas questões que ajudam, né? Do Terra é uma empresa que só ajuda, uma empresa que é pura, não só de produto, mas de alma. E aí eu estava falando na historinha que eu quero contar para vocês, que aí vocês vão reconhecer muitas pessoas nessa historinha, né? O cara, ele ganhava a vida carregando baldes. Todo dia ele ia numa fonte, numa aldeia, e abastecia uma cidade com água, né? Era o meio de vida dele. E aí um belo dia ele disse, gente, no dia que eu não tiver mais energia, que eu estiver cansado, né? Que eu estiver mais velho, e eu não consegui mais carregar os baldes, como é que eu vou continuar mantendo o padrão da minha casa, da minha família, da minha vida? E aí ele pensou, eu vou fazer uma adutora. Todo dia no meu tempo livre, eu vou colocar um cano, um pedacinho do cano. Vou construindo no meu tempo livre. Uma hora esse cano vai chegar na cidade, eu vou só ligar a torneira. Por eu ter construído essa adutora, essa renda é minha, né? Então, a do Terra é isso, ela faz com que a gente, no nosso tempo livre, compartilhe os óleos essenciais com responsabilidade, né? E aí a gente ajude milhares de pessoas e essas pessoas vão se duplicando, né? Então é fantástico o modelo de negócio, ele traz essa liberdade adutora é o quê? A renda residual. Você não precisa mais ir na fonte, né? Você não precisa mais ter aquele trabalho todo dia, mas aí a água está jorrando, né? Então, é sobre isso, né? Uma liberdade financeira. A gente, às vezes, ouve muito falar de liberdade financeira, mas a gente não para pensar no real sentido da palavra liberdade financeira. O que é liberdade financeira, né? Não é só ter dinheiro, não é sobre ter dinheiro, é sobre realizar o seu sonho, né? Às vezes, você trabalha num CLT e se você passar 10 anos fazendo o que você faz, você não vai conseguir realizar o seu sonho. Porque às vezes você está enriquecendo o dono da empresa. Eu, no meu caso, que era um empresário, eu não tinha liberdade financeira. Por quê? Porque eu era escrava do meu negócio. Eu tinha que estar lá, porque senão, sabe como é problema com funcionário, estresse, eram muitas questões, né? E, inclusive emocionais, né? E aí a gente tem que começar a entender um olhar maior, mais amplo, né? Você vai ter um trabalho no começo de educação, primeiro de autodesenvolvimento, né? Para construir a habilidade a gente constrói, a gente desenvolve. Ninguém nasce sabendo andar, sabendo falar, né? A gente vai desenvolvendo. Mas aí no processo, a gente vai aprendendo e vai construindo também se duplicando, né? Outras Camilas, né? Outras pessoas iguais, para que você também chegue a mais longe, né? Para que esse legado, para que essa missão, para que esse propósito também ajude mais pessoas, mais famílias a enxergar, para olhar para a saúde delas, olhar de forma correta para a saúde, né? Então é fantástico, tá? E a gente tem muita responsabilidade no nosso grupo, né? A gente sempre está lá dando todo esse suporte, todo esse apoio. Só precisa você querer estar disposto, né? Porque às vezes a pessoa quer, mas não está disposta, né? Fazer o que precisa ser feito para construir essa liberdade. Renda residual é isso, é uma renda passiva. É igual você investir no mercado direto, na bolsa de valores, né? Só que aí você precisa desse conhecimento. Aqui no Terra você não precisa ter faculdade, você não precisa nada. Eu também não sabia fazer no começo, né? Mas eu tive todo o suporte do André. Hoje eu tenho o suporte da Duda, né? Então a gente vai se ajudando, tá? A gente vai construindo. E aí a gente vai fazendo em tempo parcial, no nosso tempo livre, vai trazer essa liberdade, né? Financeira, liberdade de tempo, de repente o seu problema, o seu porquê, é porque você não tem tempo. Ah, eu trabalho muito, eu queria passar mais tempo com a minha família, eu queria poder viajar. De repente seja isso. E aqui na do Terra você consegue construir essa liberdade de tempo. Uma liberdade geográfica também, né? Você pode fazer do Terra em qualquer canto. Camila, faz do Terra que horas? Toda hora, porque onde eu tô pingando conta na mão, o que eu posso fazer, quando eu puder ajudar, eu tô ajudando, né? Então, é toda hora que a gente faz do Terra, né? Não tem como dividir, porque a gente vive, né? E é o nosso estilo de vida. Então, esse é o momento do Terra vai construir aqui, né, uma fábrica. No próximo ano, em agosto de 2023, vai ser a inauguração e ela vai investir, está investindo, né, 50 milhões de reais, é um investimento bem considerável, né? Por que será, hein? Poderia ter sido na China, né? Vai ser no Brasil, porque o crescimento está grande, porque essa é a hora. E olha só, 0,02% da população brasileira conhece do Terra, usa os óleos essenciais de forma do estilo de vida, né? Então a gente tem assim um oceano azul para ajudar pessoas a
ter também esse estilo de vida, né? E aí a gente, ó, em 2022, a previsão, né, a tendência é para que a do Terra construa o seu primeiro bilhão de reais, em 2023 o seu primeiro bilhão líquido, e em 2025 a gente vai quintuplicar esse faturamento, né? Vai ser um primeiro bilhão de dólar. E do Terra, ela tem um plano de carreira que eu vou já mostrar para vocês, né? Lá fez um estudo de acordo com a gente é como se fosse o espelho dos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, em 7 anos, eles construíram 12 mil Diamonds, né? Que é um cargo dentro da do Terra. Então, a previsão é essa, né? Aqui a gente tem capacidade para 12 mil Diamonds, só que a gente só tem 135 Diamonds, né? No Brasil. Então, a gente tem ali uma oportunidade. Um desses cargos pode ser seu, só depende de você, se você quiser, né? E como é esses cargos, né? A do Terra, ela tem um plano de carreira como qualquer empresa, né? A gente tem ali os gerentes, os diretores, supervisores, superintendentes, presidentes, né? Aqui na do Terra também. E cada pessoa é como se fosse uma franquia da do Terra, né? E aí você, quando gira 3 mil pontos, tudo da do Terra é ponto, porque ela já está em mais de 60 países, ela unificou a moeda. Um permite de 5 ml é 9 pontos, né? A gente vai comprando em pontos. Quando você gira ali 3 mil pontos em vendas, cadastros, né? Vendas no varejo, você é elite. Quando você tem duas pessoas, né, parceiras de negócio como executiva, você qualifica Premier, é um cargo dentro da do Terra, tá? A partir de Premier, você tem um cargo de liderança, porque você já ajudou duas pessoas a ter um negócio próprio, né? Quando você tem 3 elites, cada elite é 3 mil pontos, né? Você é Silver. E assim sucessivamente, tá? Quando os seus 3 Silver elites bate Premier, você é Gold. Não, então aqui ninguém é feliz sozinho, você só consegue chegar no topo fazendo as pessoas crescerem, tá certo? E tá, no Terra tem quatro bônus que a gente tem treinamento, né? Esses bônus são pagos mensalmente, são somados, tá? Todo mês a gente recebe essa comissão, né? Em dinheiro, né? Não é em produto, é em dinheiro. E é simples, eu digo que o plano de negócio da do Terra é muito simples, muito enxuto, não tem pegadinha, né? O residual é o bônus unilevel, né? No começo, você vai ver aqui no gráfico, ó, ele é bem pequenininho, né? Porque no começo você está construindo, você está fazendo uma construção. A partir do momento que você vai aumentando no bônus de liderança, você vai aumentando também a sua rede, o seu unilevel fica mais considerável. Esse unilevel que a gente diz que é a nossa aposentadoria. Se você entender esse bônus, você consegue que a sua aposentadoria, tudo que a gente constrói aqui na do Terra é hereditário e vitalício. Vamos supor que daqui a 30, 40 anos eu tenha morrido, meu filho continua recebendo, se ele só fizer o capital de giro dele, né? Que cada consultor de bem-estar precisa fazer um capital de giro, né? Para poder receber as suas comissões. O consultor de bem-estar tem que se ativar, né? Todo mês a gente faz um capital de giro, que a gente usa os olhos, nossos olhos acabam, tá, gente? A gente usa de verdade. E também tem pessoas que compram, né, no nosso redor, tá? Então, a gente tem o método, a gente tem estratégias, a gente tem o nosso apoio, toda semana tem mentoria, e o sucesso é muito simples, tá? A gente usa, a gente tem resultado, compartilha a nossa história, pessoas que se conectam com histórias, né? E a gente ensina as outras pessoas a mesma coisa que a gente faz. E assim a gente consegue crescer, né? O ramo de vendas direto, tá? Do Terra, ela não se considera uma empresa de multinível, né? Ela é uma empresa de multinível, mas ela atua no ramo de vendas direta, certo? Ela só se considera uma empresa de bem-estar e saúde, né? Saúde e bem-estar. Então, assim, é só uma ferramenta que a gente usa para chegar a mais casas mais rápido, tá? E aí você pode entrar como experiência, como cliente preferencial ou como consultor de bem-estar. Mesmo sem experiência, tá? É só você ser ensinável e confiar na pessoa que está te apoiando, que ela vai te levar, ela toda a sua linha ascendente tem total interesse de te ajudar. Por quê? Porque só cresce se ajudar as outras pessoas, tá bom? É sobre isso, né? Então, fica aqui minha gratidão. Espero que eu tenha deixado um pouco, né, do meu conhecimento para vocês. E se tiver alguma dúvida, por favor, perguntem, não vão para casa com dúvida, tá bom? Que delícia, Camilinha. Adoro te escutar, adoro aprender com você, adoro entender como foi sua virada de chave. Tenho certeza que muitas mulheres se inspiram, né, em você
porque essa trajetória, ela realmente ela conecta muitas pessoas. Muitas começam a conhecer os produtos como clientes, vão utilizando e dessa forma acabam se tornando consultoras, que é uma coisa natural, a gente compartilha naturalmente, né? Maravilhoso. Eu acredito que tem vários convidados aqui na sala. A gente vai interromper a gravação só para não ficar muito longo, tá? E aí a gente vai tirar algumas dúvidas. Mas se você está aqui hoje, se por acaso alguém te mandou essa apresentação, busque essa pessoa que te mandou. Ela tem todo interesse em te ajudar, em ver seu crescimento, te mandar material de apoio, te colocar em algum dos grupos de suporte. Então, assim, valorize a pessoa que está te enviando essa apresentação, ou então que te mandou o convite para estar aqui. A gente é uma equipe, né? A gente trabalha realmente em conjunto, uns ajudando os outros, mas eu tenho certeza que a pessoa que te enviou esse convite, ela tem um interesse maior de te ver bem, né, com saúde, usando os óleos essenciais, ela vai ter todo o carinho para te acompanhar nesse processo, tá bom? Gente, quem também puder, abre a câmera aí para a gente tirar uma foto, para a gente colocar ali no Instagram, mostrar que a gente está no movimento, que a gente está aqui se capacitando, aprendendo, tirando dúvidas, né? Então, quem puder abrir aí para a gente, Flavinha, que saudade de você, mulher! Já chegou dos Estados Unidos? Já cheguei, né, Duda? Um mês, né, Ai, amiga? que delícia, muito Chega. bom. Mas foi apaixonante mesmo. Foi tudo muito Pois bom. é, eu vou marcar um bate-papo para você contar tudo pra gente. Ó, o Ah, pessoal, sim. quem tiver aí na sala, Ana, Silvia, Thaís, deixa eu ver, Adriana, quem puder, abre aí, vamos tirar uma foto, vamos marcar uns aos outros para a gente mostrar que a gente está no movimento, que a gente está se Já esqueci. capacitando, que a gente está compartilhando soluções naturais. Quem puder, abre a câmera aí pra gente. Quem é cliente, quem ainda não está com o olhinho, não tem problema, mas pode vir aqui. A gente fica muito mais feliz, né, Camila, quando o pessoal abre a câmera, né? Com Tá todo mundo certeza. tímido aí, gente. Não Para tem ver todas problema, as bota o óleo carinhas. na cara, na frente, assim, ó, não tem problema. Bota o Aí, Dri, difusor, o bota o óleo. óleo na cara, bota o difusor, quem não quer aparecer, bota logo uma pomada, assim, ó, e pronto. Então, vamos tirar uma foto aí, ó, a Adri apareceu. Quem mais vai aparecer aí? Aê, maravilha, muito bom, gente. Quem tiver dúvida, eu vou interromper a gravação, já aproveito.